Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os betabenses que nos assistem pelas redes sociais. Boa tarde. Hoje, assim, vamos falar boa tarde aos nobres vereadores, que hoje as vereadoras não estão presentes, né? Coisa raro de se encontrar, né? Está só os vereadores. Cada um tem seus motivos e a gente respeita. Boa tarde a todos os colaboradores dessa casa. Boa tarde a Isabela, que está retornando, né, após uma licença maternidade. Seja muito bem-vinda novamente a essa casa. O Thales, muito antenado, está aí firme, não passou por uma licença, né, então permanece. Nossos visitantes, Odeiro, né, chefe de gabinete do nosso prefeito, Padre Weber, seja muito bem-vindo a essa casa. Nosso amigo Cristiano, empresário de Rubiataba. É uma satisfação tê-los aqui presente. Em nome de Deus, declaro aberta essa sessão extraordinária. Solicito ao vereador Marcelo Lucas que faça a leitura bíblica. Boa tarde a todos. Nós vamos ler em Provérbios 3:1. Procura da sabedoria. Meu filho, não te esqueça dos meus ensinamentos e guarda no teu coração os meus preceitos, porque te acrescentarão longos dias, anos de vida e prosperidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito obrigado, vereador Marcelo, pela participação. Solicito o vereador José Severino, por gentileza, que faça a leitura da ata anterior. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor Nesmer. Boa tarde, colegas vereadores. E todos que nos assistem pelas redes sociais. Cristiano, Odeiro. Ata da 14ª sessão extraordinária do ano de 2025, realizada no dia 13 de novembro de 2025. Às 11 horas, pelo livro de ponto, constatou a presença dos vereadores João Paulo, José Severino de Oliveira, Marcelo Lucas Ferreira, Edson, Patrícia de Araújo, Márcio Alves, o Éder Antônio. Compôs a mesa diretora o presidente Márcio Alves, mesa secretária Patrícia de Araújo, vice-presidente José Severino, o assessor jurídico Nesmer Bruno de Oliveira Silva. Foi convidado o vereador Éder Antônio para que fizesse a leitura bíblica e ele fez no livro de Salmos, capítulo 103. A seguir, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. A seguir, a presidência, após a leitura dos pareceres pelo assessor jurídico, suspendeu-se a sessão para verificação do quórum, retornou-se e passou pela discussão e votação do projeto de lei complementar de número 12/2025. Altera as alíneas de inciso 1º do artigo 1º, inciso 2º do artigo 175 da lei complementar, número 82/2009, Código de Postura do município de Rubiataba. Com redação dada pela lei complementar de número 96/2011, para adequar o horário de propagandas e anúncios aos sábados e da outras providências. Sendo que o mesmo foi aprovado por unanimidade, nada mais havendo ser tratado, o presidente Márcio Alves de Oliveira declarou encerrada a sessão para constar a Patrícia de Araújo, primeira secretária, que lavrou o presente ato. Muito obrigado, vereador José Severino, pela participação. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for contrário, se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Projetos para discussão e votação. Projeto de lei de número 1 de 2026,
que dispõe sobre a aplicação da revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do município de Rubiataba e da outras providências. Projeto de lei de número 2 de 2026, que dispõe sobre a revisão do valor mínimo da remuneração dos servidores municipais e da outras providências. Projeto de lei de número 3 de 2026, que dispõe sobre a aplicação da Lei Municipal de número 1831 de 2022 para a revisão do vencimento base dos agentes de saúde e dos agentes de combate às endemias do município de Rubiataba e da outras providências. Emenda do projeto de lei de número 5. Projeto de lei de número 5 de 2026, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos da base dos servidores públicos do Poder Executivo e do Poder Legislativo de Rubiataba e da outras providências. Nesse momento, quero também cumprimentar nosso assessor jurídico, Dr. Nesmar, e convido a tecer os esclarecimentos sobre os referidos projetos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, presidente. Obrigado. Boa tarde a todos os vereadores aqui presentes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais, bem como aos servidores e também os visitantes que aqui se fazem presentes nessa Casa de Leis. Primeiramente, agradeço novamente, presidente, a oportunidade, antes de iniciar a minha fala, por ter renovado, feito o aditivo do nosso contrato. É uma missão dada nesse ano de 2026 e procurarei exercê-la com zelo, com cautela, com responsabilidade, da melhor maneira possível. Muito obrigado ao senhor, obrigado a todos os vereadores também pela confiança no meu trabalho. Que Deus nos proteja, nos abençoe e nos dê sabedoria e discernimento para a condução dos trabalhos desse ano de 2026. Pois bem, o projeto de lei ordinária número 1 de 2025, ele foi protocolado e dado publicidade no dia 20 de 1 de 2025 e foi encaminhado para a comissão representativa. Então, antes de manifestar sobre esse projeto, entende-se e trago também a todos que a competência de análise prévia do projeto é feita pela comissão representativa, no qual foi formada para a realização dos trabalhos durante o recesso legislativo, observando-se a proporcionalidade partidária nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. Ou seja, essa comissão representativa exerce temporariamente todas as funções das comissões permanentes no período de recesso. Aqui trata-se do projeto de lei número 1, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a aplicação da revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo e também do Poder Legislativo Municipal, fixando o percentual de 3,9%, correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC, acumulado no período de janeiro a dezembro de 2025, com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2026. Consta ainda no texto legal a previsão de que as despesas decorrentes da aplicação da norma correrão por conta das dotações orçamentárias próprias consignadas na Lei Orçamentária Anual, que é a LOA vigente. O projeto ele se encontra formalmente adequado quanto à competência e iniciativa, e a revisão geral anual da remuneração e dos subsídios dos vereadores públicos ou dos servidores públicos está expressamente prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, sendo assegurada o direito constitucional, aplicáveis também do mesmo modo aos agentes políticos, como está previsto no projeto de lei número 1. E para fins didáticos, ressalta-se que essa revisão geral anual ela não se confunde com o aumento real da remuneração ou subsídio dos agentes políticos, pois possui natureza meramente recompositória, destinada a preservar o poder aquisitivo da moeda brasileira e não implica em criação de vantagem nova, adicional ou alteração de estrutura remuneratória. E o índice de 3,90% corresponde estritamente ao índice inflacionário do INPC. Outro sim, houve questionamento também a respeito do estudo de impacto financeiro,
que nesse caso é dispensável nos termos da Lei número 101, Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a revisão geral anual não exige a apresentação do referido documento, pois está limitada à recomposição inflacionária, de modo, como eu disse, não implica em aumento real, está compatível também com a LOA e deverá observar os limites legais de despesa pessoal. Desta forma, a revisão geral anual dos agentes políticos é considerada despesa ordinária, previsível e já considerada na elaboração do orçamento, sendo suficiente a declaração de adequação orçamentária conforme consta no artigo 2º do projeto de lei. Assim, o relator da comissão representativa, o vereador Tiago Barros, e esse assessor jurídico opinam favoravelmente pela regular tramitação com aprovação em plenário, o que foi acompanhado pelos demais membros da comissão. Como será votado em bloco, farei também a explicação do projeto de lei ordinária número 2, número 3, da emenda e também do projeto de lei número 5. O projeto de lei ordinária número 2 de 2026 é de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão do valor mínimo de remuneração dos servidores municipais do Poder Executivo e do Poder Legislativo, fixando como piso o salário mínimo nacional vigente para o ano de 2026, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2026. Aqui também foi analisado pela comissão representativa, tendo como relator o vereador Tiago Barros. Nesse sentido, o projeto ele encontra respaldo nos artigos 7º, incisos 4 e 7 da Constituição Federal, que asseguram a todos os trabalhadores, inclusive os servidores públicos, a remuneração não inferior ao salário mínimo nacional. Dada a matéria ser simples e também decorrente de questão constitucional, o relator da comissão representativa e o assessor jurídico opinam favoravelmente pela regular tramitação, com aprovação em plenário, que foi acompanhado pelos demais membros da comissão. Quase que não saiu, hein, presidente? Já o projeto número 3 teve como relatoria a vereadora Patrícia de Araújo, também da comissão representativa, e foi encaminhado pelo projeto, o projeto foi encaminhado pelo chefe do Poder Executivo e visa adequar e aplicar no âmbito do município de Rubiataba as leis municipais e também em consonância com a emenda constitucional número 120 de 2022, que assegura o vencimento dos agentes comunitários de saúde, o ACS, e agente de combate a endemias, ACE, para que não sejam inferiores a 2 salários mínimos. Nesse passo, a emenda número 120 de 2022 inclui nos parágrafos 7º, os parágrafos 7º e 8º e 9º ao artigo 198 da Constituição Federal, que assegura que esses agentes, o ACS e o ACE, não será inferior a 2 salários mínimos. Então, em síntese, esse projeto traz apenas essa adequação constitucional e também a legislação municipal. Nesse sentido, a relatora da comissão representativa e o assessor jurídico opinaram favoravelmente pela regular tramitação, com a aprovação em plenário, que foi acompanhado pelos demais membros. Em relação ao projeto de lei ordinária número 5 de 2025, ele foi protocolado dia 20/1, e após também diálogo com o jurídico e o executivo do Poder, e o jurídico do executivo, foi retificado o projeto e foi analisado também por essa comissão representativa. O projeto de lei número 5, ele dispõe sobre a revisão geral anual do vencimento base dos servidores públicos do Poder Executivo e do Poder Legislativo e da outras providências. Da mesma maneira que o projeto número 1, esse projeto número 5, ele traz apenas a revisão geral anual, conforme já explicado e fundamentado no parecer número 1 e também neste parecer, acompanhando o índice do INPC de 3,9%, abrangendo os servidores ativos, inativos, pensionistas e comissionados, ressalvadas as situações específicas nos parágrafos 1º, que é os profissionais do magistério, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, bem como os agentes políticos, de modo que está sendo regulamentado por lei própria e lei específica.
No que se refere aos servidores do Poder Legislativo, antes de 2024, era feito por meio de resolução. Todavia, houve um novo entendimento a partir de 2024, razão pela qual a iniciativa para esse aumento, aliás, para essa revisão geral anual, também é do Poder Executivo e regulamentando para os servidores também do Legislativo. Ou seja, a partir de 2024, de acordo com o entendimento do TCM, a iniciativa está correta conforme a situação em tela. E também essa revisão geral anual está prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que está acompanhando de forma adequada o INPC. E de mais a mais, o artigo 3º do projeto dispõe sobre que as despesas correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas na LOA, atendendo aos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como ao princípio do equilíbrio orçamentário. Aqui nesse projeto foi sugerido no parecer, através da relatora e também por esse assessor jurídico, apenas uma emenda aditiva redacional e redacional nos termos do artigo 118, parágrafo 1º, inciso 3 e 4 do Regimento Interno. De modo que constava no parágrafo 3º do artigo 1º, apenas os servidores do Executivo. Então, para se evitar essa incongruência, que foi sugerida a seguinte redação no artigo 1º, parágrafo 3º, entre aspas. A revisão geral anual constante no caput deste artigo não se estende aos agentes políticos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, cuja recomposição remuneratória será regulamentada por legislação própria. Nesse sentido, o relator da comissão e o assessor jurídico opinam favoravelmente pela tramitação com aprovação em plenário, observando-se com a aprovação também da emenda sugerida, que foi acompanhada pelos demais membros. Finalizando também, oriento aqui a votação pelo regimento tem que ser votado primeiro, antes do projeto de lei. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado. Doutor Nesber, muito obrigado pela participação. Como o senhor começou a fala, agradecendo pela oportunidade dada a essa casa ao senhor, eu quero fazer meus agradecimentos também, pelos serviços prestados no ano de 2025, pela vossa pessoa, por toda a assessoria, que nos deixou muito amparados nesse ano de 2025. Haja vista que não tivemos mudanças significativas no quadro, porque tivemos colaboradores, assessoria de muito alto nível nessa casa, e o senhor permanece conosco nesse ano de 2026, e muito obrigado pelos trabalhos realizados. A emenda do projeto de número 5 de 2026 está em discussão. A emenda do projeto de número 5 de 2026 está em votação. Quem for contrário, se manifeste. A emenda do projeto de lei de número 5 de 2026 está aprovado por unanimidade. Podemos fazer em bloco? Vereador João Paulo, o que o senhor acha? Vereador Bisson? Vereador Tiago, vereador Ney, vereador vice-presidente Zezinho, vereador Fumin, podemos fazer em bloco, vereador Marcelo. Os projetos de número 1, 2, 3 e 5 estão em discussão. Os referidos projetos estão em votação, quem for contrário se manifeste. Os projetos referidos estão aprovados por unanimidade. Não havendo, nesse momento, nada mais a se tratar, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Muito obrigado a todos.